Salve, meus amigos amantes do vinho, vamos degustar vinho hoje, coisa boa, quer dizer, não sei, vamos ver. Fica aí comigo nesse vídeo para a degustação de um Alsace Rouge. Esse vinho aqui, eu acho que você vai gostar no final de saber tudo o que eu tenho para falar, beleza? Então roda a vinheta e simbora pro vídeo. Tô aqui mais uma vez, saí da Estúdio Dega para fazer essa degustação aqui atrás da minha casa, nesta bela tarde de outono, mais uma vez. Eu tô empolgado, tá? Tô empolgado porque esse vinho aqui, bom, tem tanta coisa para falar, mas eu não quero também me estender demais no assunto, até porque também eu devo fazer vídeos sobre, não esse vinho aqui, mas sobre a filosofia de vinificação disso daqui. Tomara que seja um vinho realmente muito interessante, apesar de que tudo que eu bebi deste cara aqui até hoje é coisa incrível. E a melhor parte é que ele vende no Brasil, tá? Tem lá no Brasil, a Mistral é a importadora desse vinho. Esse aqui especificamente também acabei achando, não a mesma colheita, tá? É um 2021, mas depois eu falo sobre isso. Mas enfim, vamos entrar aqui no assunto específico. Vamos fazer a degustação hoje de um Pinot Noir do domínio Marcel Dice. Aliás, Pinot Noir não. Todos os pinots que ele planta. Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Beurre, Pinot Blanc. Tudo misturado, tá tudo aqui dentro. Ele chama isso aqui de Alsace Rouge. É tudo misturado. Por quê? Porque essa é a filosofia de vinificação deste cara. Ele não é o criador dessa filosofia, mas é um dos caras aí que é o mais entusiasta disso, que é a filosofia da complantação, ou complantation, como a gente fala aqui na França. Ele é considerado um dos grandes produtores aqui da França. Ele tá lá na Alsácia, que é uma região assim que eu adoro. Eu adoro os vinhos que são feitos lá, a maioria deles, então eu já tenho uma tendência a gostar. Ele já deu várias entrevistas sobre isso, assim, falando do porquê que ele resolveu atender a esse estilo. Mas toda a filosofia é baseada na ideia de que os indivíduos misturados e a miscigenação que faz a força de uma comunidade. Bonito, né? Talvez o paralelo com a nossa sociedade não seja assim tão distante. Mas ele, nas vinificações dele já, e ele tava sempre, ele comenta sobre isso, ele disse que ele tentava fazer o vinho como a regra alsaciana dizia, fazer o Gewürztraminer, fazer o Riesling. É uma região, especialmente de vinhos brancos, quando você tem tinto lá, geralmente é Pinot Noir, é fria, é ao norte, então tem esse privilégio. O terroir é realmente mais adaptado às castas brancas. Só que ele disse que toda vez que ele tentava fazer, ele dizia, ou eu tô fazendo alguma coisa de errada, ou eu não sei fazer vinho. Porém, ele sempre via que existia um certo padrão nas parcelas dele. Ele dizia que ele não conseguia reconhecer a casta no vinho dele, mas ele conseguia reconhecer a parcela da onde elas tinham vindo. E aí ele resolve estudar e ir mais a fundo, e ele vê que os antigos na Alsácia, eles vinificavam tudo junto, por causa de uma condição. Todas as uvas, elas têm tempos de maturação e diferentes, não é a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem o Merlot, que é mais precoce que o Cabernet Sauvignon. Então ele tende a ficar pronto antes do que o Cabernet Sauvignon. Ele vai iniciar também o seu processo de maturação antes. De certo modo, é por isso que a gente faz essas diferenças. Você planta uma parcela só de Cabernet Sauvignon, uma só de Merlot e etc. Acontecia a mesma coisa na Alsácia. Só que ele diz que é isso que os livros dizem. Quando você planta isso tudo misturado, que é essa questão da complantação, não é sobre você vinificar tudo isso junto, bem ao caso, mas é sobre você plantar diferentes castas todas misturadas num determinado espaço. Ele diz que é assim que você vai mostrar o terroir, porque é ele quem vai fazer a maturação dessas uvas, e sim, elas acontecerão em momentos distintos. Mas o que ele fala é a falta de acidez numa casta será compensada pela maior acidez da outra, e eventualmente a falta de maturidade de uma vai compensar com a sobrematuração da outra, e o próprio ambiente vai encontrar ali o seu equilíbrio. Quando eu fui apresentado nisso, foi realmente durante a minha formação, e eu achei algo realmente que eu nunca tinha escutado. Depois, obviamente, não é só ele que faz isso, ele é um dos grandes entusiastas, mas tem outros produtores aqui fazendo isso. Mas realmente ele está baseado numa filosofia de vinificação que é ancestral lá na Alsácia. E eu achei fantástico, principalmente porque toda vez que eu degustei vinhos desse cara, de novo eu repito, eles eram
absolutamente incríveis. Ele é um produtor biodinâmico, tá? Então ele segue aí todas essas premissas biodinâmicas. Eu até inclusive tenho vídeos aqui no canal. Tem uma série onde eu explico os vinhos biodinâmicos, vinhos orgânicos e os vinhos naturais, para que vocês possam aí entender. Quem quiser, vou deixar o card aqui na tela e também na descrição do vídeo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Adoro as etiquetas dele. Eu adoro essa garrafa da Alsácia, até eu acho ela... Tem gente que reclama, acha... muito grande, ruim de estocar. Eu acho clássico, característica. Aliás, inclusive é obrigatório. Isso aqui realmente faz parte da denominação de origem. A mosquinha aqui, né? O que você tá falando mesmo? Bom, vamos abrir isso daqui. Depois a gente fala sobre ele. Então você pode ver aqui que nós temos uma cera. E como é que se abre vinho de cera? Nada muito complexo, muito simples. Você simplesmente pega e espeta direto na cera, tá? Ah, mas vai cair cera dentro. Não vai. Tá tudo certo. É isso aqui. Você vai tirar e ó. Ó, eu vou colocar no Coravin, porque eu não vou beber esse vinho aqui todo hoje. Quero que ele fique realmente guardado aí por algumas semanas. Esse aqui é o sistema do Coravin diferente, tá? Eu tenho inclusive no meu vídeo sobre acessórios, eu comento sobre ele. Vou deixar o card aqui também no canal. Ele é diferente um pouco do Coravin clássico, porque ele é justamente para isso. Para que você realmente consiga guardar esse vinho aí por semanas e não por, sei lá, meses, anos, como o Coravin tradicional. Mas dá uma olhada lá naquele meu vídeo, porque eu explico um pouco mais aí sobre o Coravin também. Algumas ressalvas que eu faço com ele. Então, vamos servir o bichinho. Servir coravanista. Ele é lento pra cacete. Vamos lá. E fecha, ó. Então, nesse caso, você retira realmente a rolha e ele fica aqui com essa rolha da Coravin específica. Funciona do mesmo modo, só que, obviamente, eu abri a rolha, né? Então, houve uma entrada de oxigênio aqui. Embora o aparelho tenha retirado, ele é um sistema não como aquele lá que vai manter a rolha aqui. Beleza? Vou deixar aqui do ladinho. E tava falando sobre a rolha, né? É uma rolha bem comprida, tá? Então é um vinho que ele se diz muito sério pra ser envelhecido durante muito tempo. Olha aqui no tamanho dela. Deixa eu ver se consegue ver. Comprida, tá? Rolha bem natural. Gostei da rolha. Aquela cheiradinha. Vamos lá. Bem clarinho. Bem clarinho. Né? Obviamente. Parece quase um suquinho assim de jabuticaba. É um pouquinho quase turvo até. Tá? Ele não é bem límpido. Tem a ver com o estilo de vinificação do Marcel Dice. Eu sei como é que eles fazem. Eles têm pouca filtração, então realmente eles querem mostrar um vinho sem lá muita intervenção. Vamos ver no nariz? Ai, como é que pode, cara? Eu fico impressionado como esse cara faz vinho bom, sabe? Até na minha série lá sobre os vinhos naturais, biodinâmicos e tal, eu falo muito assim sobre como tem muito defeito nesses vinhos. Quando você tem pouco sulfito, quando você tem realmente pouca filtração, à mercê das condições da natureza, ele realmente está muito à mercê do produtor. Então ele tem que ser um cara assim muito, muito bom para não revelar defeitos no vinho. Defeitos ligados àquilo que a gente já sabe, que a gente conhece e que eu não aceito como defeito, porque para mim não faz sentido você ficar falando em terroir, em mostrar qualquer coisa, a casta, etc, se o seu vinho tem defeito que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é ligado a esse defeito, a oxidação, Brettanomyces, a fenóis voláteis, independentemente do terroir, ou se você estiver fazendo esse vinho na lua ou aqui, esses defeitos vão ter tudo o mesmo cheiro e o mesmo gosto. Isso aqui é impressionante porque é de uma pureza de fruta, tá? Cereja. Totalmente cereja. Tem uma coisa também assim, herbácea. Tem um mentolado aqui. É muito... Eu só chorei um pouquinho, tá? Mas eu já, tipo, parei porque eu disse assim, cara... Isso aqui é um vinho sério. É um vinho sério, é um vinho que faz a gente pensar sobre como é que pode. Principalmente depois que você entende um pouco quanto difícil fazer um vinho desse daqui. Você fica pensando como é que ele consegue. Nariz limpo, bonito, cereja, um pouco mentolado, um certo frescor que vem já direto assim no nariz. Esse herbáceo é muito interessante, tem quase uma coisa meio de, sei lá, eucalipto. Assim. É um frescor bem interessante. Mas a fruta mesmo que tá aqui é esse perfil assim da cereja. Pode ter um pouco de morango, talvez. Uhum. Agora pensando aqui um pouquinho de morango, sim. Mas bem silvestre. Bem silvestre. Nada compotado. Eu acho que esse vinho aqui vai ter uma acidez enorme. Que eu adoro. Vamos provar então? Ó, é impressionante, tá? Como ele fica puxando saliva.
como ele fica puxando ali a acidez. Olha, o mais engraçado é que é um vinho até de entrada dele, tá? Eu já provei coisa dele que eu achei até ainda mais incrível. Mas eu acho realmente que ele é um mestre. Ele é um mestre na vinificação. Falando sobre a possibilidade de encontrar no Brasil, tem lá o 2018, eu achei no site, R$ 350. Honestamente, isso aqui é um grandíssimo vinho para esse preço. Os vinhos dele vão, aqui na França, pra vocês terem uma ideia, vão na faixa de entrada aí 20 euros e dá para chegar até 50, 60 euros alguns outros que ele tem. Mas comparado a toda essa filosofia de vinificação, tudo que ele acredita e o vinho que ele entrega, ele é absurdamente mais barato do que, enfim, do que vários outros vinhos muito mais caros. Inclusive da Borgonha, etc., mesmo aqui de Bordeaux. São estilos distintos, mas isso aqui se aproxima bastante de um grande Borgonha, tá? E eu diria que, olha só, em 2021, ele pode envelhecer, tá? A acidez dele é maravilhosa. Eu sabia que ia ficar empolgado com esse vinho quando eu comprei ele já. Falei, eu vou degustar no canal, porque, de novo, nunca provei nada desse cara que não fosse incrível. Se você quiser uma expressão complexa, com aromas super bonitos, uma acidez altíssima, tem uma amplitude. Pagar R$ 350 num vinho desse daqui, você sim vai estar comprando uma expressão do terroir, uma expressão de um vinho e de um vinheron, um produtor que sabe o que faz. Espero que vocês tenham gostado de compreender um pouco mais sobre essa filosofia, tenham entendido assim, um pouco mais também do que isso é interessante. Mas, de novo, tem toda essa filosofia e ela é maravilhosa, desde que o vinho seja bom, tá? Não adianta também você falar tudo assim, nossa, Não, eu faço isso, faço aquilo, eu trabalho com contratação. falar toda essa história se o vinho não for bom. Acho que isso aqui é realmente aquilo que a gente espera de um grande vinho. Até a próxima degustação e santé!